pastora, como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Estava aqui antes da nossa live, aqui orando a Deus, falando com Deus, e Deus ministrando muita coisa no meu coração. E no decorrer aqui da live, eu quero ter oportunidade de falar para os irmãos e para você também, aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração, amém? Amém, amém, que coisa E, boa. e que a nossa live seja produtiva, que a nossa live possa fazer aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado para fazer. O Espírito Santo colocou no meu coração que nós somos remidoras geracionais, né? O nosso trabalho aqui, Vânia, não é só para as pessoas que estão na internet. Deus quer alcançar muitas pessoas através desse trabalho, né? Que nós estamos fazendo. É um trabalho que a gente está começando como formiguinha, né? Aos nossos olhos naturais, a gente está achando que é muito pequeno, mas é algo que Deus quer fazer grande, é algo que Deus quer nos usar para curar, para restaurar a vida de muitos homens, de muitas mulheres. Deus quer nos levar a fazer como ali Moisés, ele teve um princípio, né, de libertador, mas Deus não ficou só em Moisés, Deus entrou com o povo na nação de Canaã, né, na terra de Canaã, através de Josué. Então, Josué introduz, a gente liberta as pessoas, mas a gente não pode só libertar, a gente tem que introduzir essas pessoas num lugar de bênção, num lugar de restauração, e foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E você não está aqui por acaso, nós não estamos juntas por acaso, Deus tem uma grande obra a realizar através das nossas vidas, e muitas mulheres vão se chegar a nós para nos ajudar nessa obra. Amém. Muitas pessoas vão se chegar a nós com as suas ferramentas diversas, né? Porque esse trabalho vai ser um trabalho muito grande que Deus vai fazer e vai nos usar, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar essa live diante da presença de Deus. Vamos. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigada por nós estarmos aqui mais uma vez reunidas na sua presença, Pai. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para um propósito. Senhor Jesus, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. E nós temos um propósito aqui nessa noite de fazer a sua vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor veio para essa terra para nos apresentar o Pai. Apresenta o Pai para nós nessa noite. Amém. Apresenta o Abba, o Paizinho. Amém. O Deus que restaura a nossa identidade, o Deus que restaura a nossa paternidade. Vem nessa noite fazendo uma obra sobrenatural. A sua palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. Que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja salvação, que haja um mover sobrenatural, não só aqueles que vão estar vendo e ouvindo aqui ao vivo essa live, mas também para aquele que vai receber, Senhor Jesus, lá no YouTube, Pai, aqui no Instagram depois, lá no Facebook, aonde, Senhor Jesus amado, essa mensagem, essa live alcançar, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor venha guardando a vida da Vânia, cobrindo a vida dela. Meu Pai, levando a mente dela cativa à sua obediência. Usa ela como um canal de bênção nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada homem, de cada mulher que vai entrar nessa live aqui. Eu repreendo toda resistência. Quando nós entendemos quem é o Pai, Satanás se levanta, porque Satanás não aceita que nós devemos entender o que é a nossa identidade em Cristo Jesus, e nós somos filhas de Deus. E eu repreendo toda retaliação, toda seta, todo mover contrário à tua palavra. Vem com teu Espírito enchendo toda a nossa casa, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Assim eu profetizo. Em nome de Jesus, não só na vida dela, mas na minha também. Guarda minha casa, amém. Meu filho, minha família. Em nome de Jesus, Deus, faz nessa noite. Nós entregamos agora no controle das suas mãos. Nós não somos, ó Pai amado, uma fonte, meu Deus amado, que não jorra. Nós somos um rio e nós queremos fluir nessa noite em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Vânia. Amém, pastor. Nas suas... Então, a nossa live hoje fala sobre a cura, né? E como a gente precisa ser curada, né, pastora? Como a gente precisa ser curada. E aí, hoje, a proposta foi trazer a cura nos relacionamentos abusivos. Então, assim, eu tenho visto, né, nos outros canais que
as meninas, elas são muito boas cientificamente, são ótimas, maravilhosas, assim. As coisas que elas falam no campo da ciência é maravilhoso. Mas, assim, para nós cristãos, tem que ter o espiritual também, né? Principalmente o espiritual. E nós temos que ter um outro olhar. E muitas vezes a gente quer ter o olhar do mundo numa situação. Mas, assim, o nosso olhar precisa ser o olhar de Cristo para aquela situação, né? Eu não imagino Jesus se vitimizando, dizendo assim, né? Ah, porque vocês me feriram, olha o que vocês fizeram comigo, olha as minhas feridas, está sangrando. Então, eu não imagino Jesus dessa forma, né? Então, quando Jesus ele fala das cicatrizes dele, ele fala das cicatrizes dele para curar. Então, que a gente use as nossas cicatrizes para a cura de outras pessoas, tá? Então, assim, como eu disse, eu vejo as meninas, elas têm um conhecimento científico maravilhoso, né? Muitas são psicanalistas e fala realmente nos outros canais. Mas me parece assim, que fica muito naquela questão da raiva, do ódio, do rancor, do que o outro me fez, do que o outro me fez, na vitimização, né? Aí algumas pessoas podem dizer, mas Vânia, eu não sou vítima. Você está dizendo que eu não sou vítima daquela pessoa que me abusou. Você é vítima da pessoa que te abusou, você é vítima daquela família que você veio, você é vítima das suas escolhas, né? Mas uma coisa é eu ser vítima e outra coisa é eu ficar me vitimizando. São duas coisas diferentes, né? Algo pode acontecer comigo, por exemplo, eu perdi meu celular e realmente eu fui para a praia um tempo desse, eu perdi o celular e quando foi à tarde, eu disse que eu vou precisar do celular para fazer uma coisa. Aí eu fui, comprei o celular, passei lá em 10 vezes, né? Mas aí as pessoas ficam, ah, porque eu perdi meu celular. Ai, porque eu perdi meu celular. Ai, porque eu perdi meu celular. Então, assim, eu acho que tudo é a forma que a gente olha as coisas. Aquele meu celular já estava velho, eu estava precisando de outro. Né? E só tinha uma forma de eu me livrar daquele celular, eu perder aquele celular. Então, meu celular hoje é bem melhor do que aquele. Então, quando a gente fica nesse papel de vítima, arrastando corrente, né? Ai, porque a outra pessoa me fez isso, outra pessoa. A gente não sai daquele campo espiritual negativo. A gente fica na frequência das trevas. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Sobre mudar essa frequência para a gente sair das trevas, para a gente entrar na luz. Amém. Porque a pessoa pode fazer a terapia que for, com o melhor terapeuta do mundo, mas se ela não mudar esse entendimento, eu preciso sair das trevas para ir para a luz, ela não vai ser curada, né? Porque ela está sempre ali. Ela entra naquela frequência do narcopata, né? Que é o narcisista, porque hoje a terminologia mais correta é narcopata. Então, ela entra na frequência do narcisista, então, é raiva, é ira, é inveja, e a gente fica naquela mesma frequência, e a gente não consegue se libertar disso. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar essa frequência espiritual e levantar da gente, né? Porque a dele, ele não vai conseguir levantar. Então, a gente precisa levantar da gente, e aí no amor, na compreensão, no afeto, no perdão. Então, o que é que eu tenho observado é que nos outros canais, quando está falando de relacionamento abusivo, principalmente com o narcisista, elas ficam muito naquela coisa da vitimização, da raiva, né? De estar sempre trazendo aquele negativo. E a gente, como cristã, a gente não pode estar o tempo todo em trevas. A gente pode até ter raiva, mas a gente não pode ficar com aquela raiva, né? Aquele ranço no coração. Então, como eu falo, arrastando correntes, né? E que a gente sempre precisa ir para a luz. Então, vou falar hoje sobre as fases de luto no relacionamento abusivo, né? Com narcopata, com narcisista, ou com psicopatas, enfim, qualquer relacionamento abusivo. Nós passamos por uma fase de luto. E nas fases de luto, são 5 etapas. E vai depender muito da personalidade da pessoa, como a gente vai passar por essas fases de luto ou não. Tem pessoas que vão ficar na primeira fase, que é a negação, durante 30, 35 anos. Tá? Eu vou explicar cada fase, tá bom? Então, assim, a fase de luto é um mecanismo de defesa nosso para a gente trabalhar as nossas perdas. E dentro dessa perda tem o luto, tem o divórcio, tá? Só que o que eles contestam assim, como o maior índice de dor é o luto. E o segundo, o divórcio.
Porém, no relacionamento abusivo, os cientistas, eles dizem que a dor é muito maior, porque é a dor da nossa própria morte. Então, somos assim que nós nos sentimos. A gente morreu naquele relacionamento porque a gente não perdeu só outro, a gente se perdeu naquele relacionamento porque a gente entrou naquela simbiose, né? E entrando nessa simbiose, a gente passa não só a ter o luto do outro, mas a ter o nosso próprio luto. Então, as fases do luto são 5 fases. A gente também pode ter luto porque perdeu empresa, porque perdeu o trabalho, enfim. Não é só perda de relacionamento, de pessoas, mas eu vou me atentar à fase do luto no relacionamento abusivo, tá? Então, na fase do luto no relacionamento abusivo, a gente passa primeiro pela fase negação, que também é chamada de fase de isolamento, que é quando a gente começa a justificar que ele não é abusivo, ele não é abusivo. Ah, é porque ele está com o financeiro com problemas. Ah, é porque, já escutei isso, né? Ah, é porque no trabalho dele é muito trabalho, tem que ficar muito sobrecarregado. Ah, é porque ele é alcoólatra, né? Como ele é alcoólatra, ou veio de uma família muito disfuncional. Então, assim, essas atitudes dele são justificadas. E quando a gente entra nessa fase da justificação das atitudes do abusador, né? A gente está em plena negação. E a gente começa a se isolar porque a gente não quer que as outras pessoas vejam e a gente começa a se justificar e querer justificar o outro. Ah, não, é porque ele me machucou, foi porque ele estava nervoso, né? Ele estava muito nervoso. Eu também não sou uma pessoa fácil, né? Eu tenho uma personalidade assim bem difícil e a gente começa a se justificar. O ideal é que essa fase toda, que são as 5 fases, a gente passe em 1 ano. Porém, tem pessoas que podem ficar 35 anos na negação, né? Negando que aquele relacionamento não é abusivo, negando que aquele homem ele não é um psicopata, que ele não é um narcopata, né? Ele não é. Ele não é porque ele veio de uma família disfuncional, é porque ele está agindo igual o pai, é porque você age igual ao seu pai, né? E a gente tenta querer ser a psicóloga do outro, né? Então, depois que a gente passa por essa fase da negação, a gente entra na fase da raiva. E nessa fase da raiva é quando a gente começa a ler algumas coisas, né? Sobre os narcisistas, hoje, como se fala, os narcopatas, né? E a gente começa a ler sobre eles, a gente começa a ver vídeo, a gente começa... O Espírito Santo manda a gente, que é do nicho, né, cristão, o Espírito Santo manda, né, pra gente, a gente começa a entender. E aí a gente fica com muita raiva. A gente fica com raiva da gente, porque não percebeu que aquele outro era um abusador, né? Que aquele outro, ele era um narcisista, e a gente fica com raiva do outro, porque aquele outro fez aquilo com a gente. Só que tem pessoas que ficam nessa fase de raiva durante anos. E é isso que eu estou percebendo. Tem pessoas que ficam nessa fase de raiva, né? Durante anos. E passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, né? E a gente que é cristão, a gente não pode ficar nessa fase de raiva. A gente precisa correr logo para uma outra fase. E que muitas de nós corremos, que é a barganha ou a negociação. E a gente começa a orar. A gente fala com o nicho cristão, né? Mas a gente sabe que não é só os cristãos que vão assistir. Então, assim, a gente que é cristão vai para a igreja com 5 de oração e começa a orar. A gente se acorda 3 horas da manhã, para que Deus mude aquele homem, para que Deus trate com aquele homem, para que Deus faça aquele homem se converter de verdade. Porque muitas vezes a gente sabe, se a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que aquelas atitudes não são atitudes de quem é convertido. Então, para que aqueles homens venham a se converter, para que aquele homem venha a se arrepender. E a gente pode passar muitos anos nessa fase de barganha. Tem mulheres que passam 30, 35 anos orando. Eu já escutei isso dentro da igreja. Ah, porque eu orei pelo meu marido durante 35 anos. Às vezes ele até se converte no finalzinho, né? Mas às vezes não. Né? E assim, muitas de nós passamos muito tempo nessa fase, porque muitas vezes a gente acha a mulher sabe edifica a sua casa, né? E a tola destrói. Eu hoje
eu tenho uma nova forma lá de ver esse versículo, né? E a gente acha que é falta de oração, a gente acha que a gente não está sendo sábia, a gente acha que a igreja cobra isso da gente, né? Que a gente não está cuidando do nosso lar. É de Leus, há quanto tempo que eu não te vejo, beijo? E a gente acha que a culpa é da gente. Quando, na verdade, aquele homem que a gente se casou, que a gente está com ele, ele é um abusador. Então, aquele homem bate, aquele homem machuca. Muitas vezes esse homem está no nicho, né? No nicho do sagrado, como a senhora fala, pastora. Mas ele é uma pessoa que não se converteu, ele apenas está dentro da igreja, tá? E a fase que a gente está dando retorno. Quer falar alguma coisa? Não pode se esquecer que, de repente, não tem só mulher nos ouvindo, né? Narcisista pode ser homem, pode ser mulher. Nós estamos também falando de homem, de mulher. Né? Tem muita mulher narcisista. Tem muita irmã, né? Tem muita mulher de Deus, pastora, obreira, né? Que tem esse problema, né? Esse transtorno de personalidade narcisista e que está dentro do nicho cristão. É verdade. Né, no qual nós estamos falando. Depois nós vamos entrar nesse assunto da espiritualidade que vai nos ajudar nesse tratamento. Mas não podemos esquecer que narcisista está em todo lugar. Onde tem gente, tem narcisista. Né? E aí, como a senhora falou, de não poder esquecer, eu já ia esquecendo. Né? Então, dependendo da nossa religião, a gente vai fazer as barganhas. Então, vamos dizer que a pessoa, se a gente é cristão, a gente vai orar, né? Vai pedir a Deus, a gente vai dizer que vai mudar, que a gente vai trabalhar mais na obra, que a gente vai ser uma mulher mais sábia, que a gente começa a fazer as barganhas, né? Que a gente vai fazer missões. Mas aí as pessoas de religião africana, né? Eles vão começar a fazer os pactos, fazer os despachos. Gente, então, assim, dependendo da sua religião, né? A gente vai buscar naquela religião aquela barganha com o outro, porque a gente acha que o problema é nosso, o problema não é dele, né? O problema é nosso e a gente quer trazer esse problema para a gente, né? E aí a gente vai depender muito da religião da conduta. Um católico, ele pode acender vela, e ele vai para a romaria, e ele faz promessa, e deixa o cabelo crescer. Então, assim, a gente vai barganhar, a gente vai tentar negociar com o espiritual, para a gente cristão com Deus, né? Para que aquele homem, ele melhore. E a gente realmente faz isso. Tem mulheres que passam 30, 40 anos nessa fase da barganha. Depois vem a fase da depressão, que a maioria das pessoas passam, dizendo que uma pessoa pode passar pelas 5 fases do luto. Ela pode passar por todas as fases do luto ou não. Ela pode sair pulando algumas etapas. Ela pode passar mais tempo em uma, em outra. Então, assim, na fase da depressão, que eu costumo dizer que é o começo da cura. É muito doloroso, porque a gente já tentou tudo e nada funciona. Nada funciona. Então, a pessoa começa a se deprimir, porque a pessoa começa a ficar frustrada por todos os sonhos, né, que a pessoa fez, por todos os projetos, e a gente tenta de tudo, mas a gente não consegue. Então, a gente entra nessa fase da depressão, que para mim é o começo da cura, que é quando a pessoa diz, não, eu preciso de uma ajuda. E é justamente nessa fase da depressão que as pessoas procuram psiquiatra e a terapia. Porque as pessoas sabem que tem alguma coisa errada ali. Até porque a perda do relacionamento com o narcisista, ela é totalmente diferente de outras perdas anteriores, né? Dos outros relacionamentos que a gente teve. É uma dor, mas é uma dor da nossa morte também. É mais do que a dor da perda do outro, é uma dor da nossa morte. E aí a gente precisa ressignificar isso. A gente que é cristão, a gente precisa ressignificar isso. Pode ser uma dor da minha morte, sim, mas pode ser uma dor da minha nova vida. Né? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, eu tenho certeza que ele não gostou daquele que ele passou. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E a gente consegue ressuscitar. E a gente ressuscita muito mais bonita, muito mais atraente. E atraente como pessoa, né? Porque a gente começa a entrar na nossa essência.
E aí, quando a gente passa pelo processo de depressão, a gente entra na aceitação. É aceitar que a gente fez uma péssima escolha, é aceitar que nós temos problemas para resolver lá no passado, é aceitar que nós temos traumas, que nós precisamos ainda se curar, é aceitar que a gente veio de uma família disfuncional e tem dores dentro de nós que a gente precisa tratar, né? E aí é quando a gente encontra a nossa essência. E a nossa essência é encontrada nessa fase de aceitação. Acontece que muitas mulheres elas ficam muito tempo em fases como negação ou como raiva do outro, né? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, né? Fica muito tempo na fase da barganha ou fica muito tempo na fase da depressão. Então, o segredo é passar por todas as fases ou pelas fases que o seu psique ele precisa passar da melhor forma possível e com maior consciência que precisamos sair dessa fase para entrar na fase da aceitação. A fase da aceitação ela é fantástica, né? Porque é uma fase da aceitação que a gente se descobre, a gente descobre a nossa essência, a gente começa a perceber que a pessoa que nos manipulou, que é o narcisista, o abusador, a pessoa, ele acionou gatilhos ali que a gente tem desde a infância, e é nesse momento que Deus usa para nos curar desses gatilhos, né? É nesse momento que Deus usa para curar as nossas feridas antigas, que está relacionada com a nossa mãe, com o nosso passado, com o nosso pai, com aquela família disfuncional, com abuso sexual, com tudo que a gente passou lá atrás. E é nesse momento que Deus nos cura. Mas para isso a gente precisa permitir que Deus nos cure. Porque se a gente fica só na fase de raiva, se fazendo de vítima, porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo, a gente não entra na melhor fase, que é a fase da ressurreição, onde a gente ressuscita, né? E a fase onde as nossas cicatrizes vai ajudar a curar as feridas das outras pessoas que estão sangrando, né? Então, como a pastora falou, existem muitos homens, né, passando por esse processo de ter tido o azar de se encontrar com a narcisista mulher, né? Ela adotou um pouquinho diferente, mas assim, o poder de envenenar é tão grande quanto o homem, e eu acho que é até maior, né? Eu acho que é até maior com os homens, porque o homem é mais difícil de balar, o homem é mais difícil de procurar terapia, o homem é mais difícil de se abrir com um pastor, com uma pastora, né? Como é que ele vai dizer, eu estou apanhando da minha mulher? Como é que ele vai dizer, a minha mulher está me traindo, né? E eu não consigo me separar da minha mulher. A minha mulher está saindo com vários homens, eu não consigo me separar da minha mulher, né? A gente vai dizer, isso é uma banana. Aqui no Nordeste fala assim, é corno cuscuz, sabe que é corno e abafa. Então, assim, esse olhar também para o homem que a gente também tem que ter, né? Mas eu sei que tem mulheres muito narcisistas e assim, elas são muito mais dissimuladas, elas são muito mais... Eu acho difícil, né, de perceber, porque nós mulheres, quando nós queremos, nós temos aquela raiz de Eva, né, aquele sanguezinho de Eva lá. Então, quando nós queremos, nós somos bem ruinzinhas, né? Então, nas fases, né, do luto, quando a gente chega na aceitação, a gente já está se restaurando, ficando bem. Aí é nessas horas que a gente começa a postar as nossas fotos nas redes sociais, né? É nessas horas que a gente começa a se maquiar. É nessas horas que a gente está, assim, bem bonita. Não, mas não é para o mundo, a gente está bonita para a gente, né? E aí é a fase do Uber, né? Aonde o narcopata, ele diz, olha, ela está se recuperando, ela está ficando tão bonita, ele está ficando tão bonito, né? Olha, ele está até bonito agora, pois agora eu quero ele para mim de novo. E aí é nessa fase que entra o Uber, ele vai puxar o abusador ou a abusadora, vai tentar puxar de novo para o relacionamento. E aí a pessoa entra de novo no processo de negação. Sai da aceitação, esquece tudo, e a gente entra no processo de negação. Não, ele não é narcisista, não. Eu dei uma surtada, não tem nada a ver com isso.
ele estava mal, ele estava com depressão. Ah, é porque no trabalho dele, né, se ele estiver dentro do sagrado, se ele for pastor, é porque no trabalho dele ele se preocupa muito, ele não podia me dar atenção, ele não podia... Porque tem tantas pessoas para ele se preocupar, né? Como é que ele ia se preocupar comigo? Então, assim, é nessa fase que acontece o Hoover. Então, é nessa fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão de olho para puxar, né? Então, pastor, é isso. E o interessante, você está falando aí da tal da depressão, né, que o outro tem, e que é de forma assim, usando as armas que eles têm de manipulação, né, eles vão voltar com essa conversa, né, e já implantaram isso, essa semente na mente da mulher, na semente na mente do homem, falando que o problema dele é a depressão, é o problema lá com o pai, com a mãe, os traumas, né, e aí, dentro desse processo de negação, assim, vai ser tremendo, né? Para ele poder fazer esse sugar novamente. E aí, sugar a pessoa de novo no ciclo do abuso. E você por incrível que pareça, né? Todas as mulheres que me procuram para mim orar por elas, eu vou dizer 90%, todas elas falam a mesma coisa. Pastora, ora por mim, porque o meu namorado, o meu marido, o meu crush, né? O meu não sei o quê, está depressivo. Ele está muito depressivo, pastora. Então a senhora ora por ele, e eu falo assim, mas aí o que é? Por que dessa causa dessa depressão? Não, porque ele me pediu um tempo. Então ele me pediu um tempo, e é porque está depressivo, ele me pediu um tempo por causa disso. Né? Se eu tiver com muita paciência naquele dia, eu vou explicar toda a situação para aquela irmã para ver se ela entenda, né? Mas tem dia assim que eu não estou com muita paciência, né? Aquela irmã já veio com aquela conversa milhões de vezes para mim, falando a mesma coisa, sempre com esse negócio de negação, né, dela mesma, de não perceber que o problema está naquele homem que não quer relacionamento com ela, que já mostrou até de forma calada, não falou nada, só pediu esse tempo, não falou que não gostava dela, não falou que, né, não falou nada, simplesmente falou que pediu um tempo. E ela vai se culpar, né? Não, de repente ela está com um problema por causa de mim, eu vou estar orando, né? Então vamos orar, pastora, por ele, para ele melhorar, e aí a gente volta. Né? Você vê que aí como é que, né? Tem gente que não entende sobre o transtorno, é o momento da educação, né? Que está dentro aí também desses momentos, dessas fases do luto aí, que é o momento da educação, que quando a gente tem a intuição e o Espírito Santo dá o discernimento para a gente, e a gente vai para a internet, e Deus abre o nosso entendimento, a gente vê um tanto de testemunho de pessoas que passaram pelo mesmo que a gente passou, vê aquelas mulheres falando, né, os homens, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, falando tudo o que aconteceu com a gente, mostrando tudo que o narcisista faz, que a narcisista faz, aí você começa, né, a entender, não, realmente eu estava dentro do relacionamento abusivo e eu tenho que me decidir sair daqui. Aqui ficou ruim. Né? Igual você falou, tem gente que vai ficar um ano. Tá ruim? A Nádia está falando aqui, a internet aqui ficou ruim, pastor. A Nádia está falando aqui. Ficou ruim. Deixa eu ler aqui, é bem interessante. O meu já veio dizendo que estava depressivo. Iria para o contrário para fazer algum tratamento. E hoje estamos em processo de divórcio depois de 2 anos. Então, assim, é bem verdade, né, que a palavra diz que Jesus ele veio para os doentes, então a gente tem que entender que esses doentes, onde é que estão os doentes? Dentro das igrejas, né? Mas que lá é um hospital. Eu acredito muito nisso, que a igreja é um hospital. E que lá tem pessoas que são muito doentes, né? Tanto de corpo, quanto de alma, quanto de espírito. Mas nós estamos ali para ser tratados, né? E não para continuarmos doentes. Nós estamos ali para sermos tratados, né? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Lourdes colocou assim, meu Deus, hoje mesmo eu pensei assim.
Eu não sei o que ela estava falando antes, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa fase, que é uma fase que a gente está se cuidando, numa fase de aceitação, que a gente está melhorando, né? Que a gente está se tratando, porque se tiver o Wolverine, nós voltamos para a mesma fase de negação de novo. E aí a pessoa para a terapia, para as conversas pastorais. Não, ele não tem problema, não. Eu não estava muito bem e tal. E isso é muito prejudicial para a cura. Eu acho que o grande problema é justamente que as pessoas elas têm muito problema de ver a realidade, né? Eu percebo isso, as pessoas elas fogem da realidade, mas assim, em todas as áreas. Né? Elas têm muito problema de lidar com a verdade. E eu acho que o grande problema da igreja, né, da libertação da própria igreja, é essa, porque o Senhor diz, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas elas não querem a verdade. E aí, quando você fala a verdade, é porque você é dura, é porque, né? É porque você. A gente, a única coisa que liberta a gente, a única coisa que vai nos libertar é a gente ver as coisas como as coisas são. Porque se a gente não vê as coisas como as coisas são, a gente não é liberta. Então, assim, eu acho que se as pessoas realmente conhecessem o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus falava antes, a gente lesse, né, de verdade, com um entendimento espiritual, a gente ia ver que ele não é assim, as coisinhas que ele falava, não eram umas coisinhas assim, tão florzinha, tão bonitinha, não, né? Ele não falava essas coisinhas tão lindinhas, não. Ele falava coisas muito duras. Quando ele chega para aquela mulher e diz assim, a mulher lá do poço, e ele diz assim para ela, cadê seu marido? Né? E ela fala assim, naquela época, escândalo isso, cadê seu marido? Eu não tenho marido. Bem verdade, né? Você já teve 5, e esse último que você está não é seu marido. Imagina uma pessoa que está ferida, né? E fala uma coisa dessa. Mas assim, a intenção de Jesus é, mesmo quando a gente fala a verdade para alguém, a verdade, mesmo essa verdade que doa, que machuca, que limpe, né? É como se a gente tivesse uma ferida e a gente precisa limpar aquela ferida, né? A intenção dele é curar. Só que as pessoas, elas não querem a verdade. E aí, por isso que elas passam tanto tempo sem ser libertas. Porque elas não querem ter contato com a verdade. Porque elas não querem sentir dor. Elas não querem ver a realidade. Por isso que elas ficam tanto tempo nessa fase de negação. Não, ele não está com outra mulher, não. Ele não tem outras mulheres, não. Não, ele vai sair, ele vai, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Porque os homens inventam tanta coisa que vai fazer à noite, vai sair com um amigo, está no escritório, enfim, está fazendo plantão extra. Enfim, então, assim, esse contato com a verdade é o que liberta. E o que a gente precisa dentro da igreja é não ter medo da verdade, por mais que a verdade doa. Porque a verdade dói, né? A verdade dói. Imagina, a verdade dói. A verdade. Até porque nos foi ensinado, se eu posso dizer assim, nos foi ensinado de forma errada. É só eu falar, sua internet fica ruim. Muitas das vezes nós não somos pessoas espirituais, nós somos místicos. Né? Nós estamos dentro da igreja debaixo de um misticismo. E a gente acha que as coisas vão resolver usando, vamos dizer assim, as coisas espirituais que estão na Bíblia, né? Eu vou orar, eu vou jejuar, né? É óbvio que eu tenho que fazer isso. Isso faz muito mais bem para mim do que para o meu próximo, né? Jejuar, eu preciso jejuar para mim, para mortificar a minha carne. Eu vou orar por mim, vou orar pelas pessoas, porque eu sou intercessor. Mas foi ensinado dentro da igreja essa coisa, não, você fica orando aí, que o seu marido vai mudar e ele te agride. Né? O homem está orando para a mulher mudar, para a mulher ser transformada, e ela está traindo ele, ela está mentindo, ela está enganando. Então, se a gente for ter um aconselhamento, muitas das vezes de um pastor, de uma pastora, o que eles vão falar para nós? Que foi o que eu ouvi. Vai orar, vai buscar,
né, para o seu marido ser transformado, e esse marido já tinha, ele estava igual a mulher samaritana aí, ó. Tinha três, né? Tinha três suprimentos secundários, né? Então, pelo amor de Deus, né? E é igual você falou aí, esse momento de negação, quantas pessoas vêm até mim, eu tenho certeza que vêm até você também, Vânia, falando que tem 40 anos de casado e vive num relacionamento abusivo dentro da igreja, né? Dentro do dito sagrado, né? Onde Deus habita, onde Deus cura, salva e liberta, e aquela pessoa está lá dentro. Mas por que isso acontece, ô Vânia? Por que isso acontece? O narcisista, ele tem cura ou ele não tem cura? Ô, pastora. Vamos usar essa palavra cura aí para o crente entender. Assim, O narcisista tem cura? Tem como o narcisista mudar o comportamento dele? pastora, Tem como o narcisista mudar a forma dele pensar? Fala pela ciência. Fala pela ciência. É assim. Pronto, eu acho que ela... É assim. A senhora liga seu áudio, eu quero dar retorno aqui, seu áudio. Tá, eu tô falando assim, fala segundo a ciência. O que a ciência fala a respeito do narcisista? Tá. Eu tô falando do narcisista, meu irmão, minha irmã, você que tá me ouvindo aí, vai ver a live depois. Eu tô falando do narcisista, pastor, obreiro, homem de Deus, mulher de Deus, aqueles que estão nas tribunas, aqueles que estão lá nas escolas de teologia, aquele que senta do seu lado lá na igreja, aquele que dorme com você todo dia, minha querida, meu querido. É dessas pessoas que eu estou falando. E que você está vivendo dentro de um relacionamento abusivo. A Vânia vai falar aí se esse narcisista, mesmo ele sendo crente, se tem cura, tem transformação para ele. Se partiu algo nele na infância, né? Ele se fechou. Deixa eu um pouquinho, né? Segundo a ciência, o narcisista não tem cura. O que aconteceu com o narcisista? Ele veio de uma família bem disfuncional, e nessa família disfuncional, que tinha muito abuso emocional, às vezes ele é filho narcisista, filho de alcoólatra, filho de drogados, né? De dependentes químicos. Então, na infância, a pessoa que é narcisista... Beijo, Cris! A pessoa que é narcisista, ela é um potinho vazio. Toda criança é um potinho vazio, tá? E ela precisa do amor da mãe, o amor, o carinho, a compreensão da mãe, o carinho e a compreensão e o afeto do pai. Porém, os filhos de narcisistas, ele não recebe... Aliás, os narcisistas, ele não recebe isso. Então, ele pega, se fecha e diz assim, já que você não me deu carinho, já que você não me deu amor, já que você não me deu afeto, eu também não amo você e não vou amar ninguém. Então, quando o narcisista ele faz isso, ele quebra nele uma coisa que a gente chama de empatia. Já que ninguém me amou, eu também não vou amar ninguém. E ele passa a usar as pessoas. Ele não tem afeto, ele não tem empatia por ninguém. Hoje, essa palavra narcisista, ela é trocada por narcopata. Porque, na verdade, hoje não consegue se diferenciar muito o narcisista de um psicopata. E aí, para não ter erro de diagnóstico, diz que ele é narcopata. Porque o pensamento é igual, né? Tanto o narcisista quanto um psicopata, ele não tem afeto, não tem empatia, não tem amor por ninguém. E como assim? Essa linha, né, de atuação, ela é muito fininha, né? A gente não sabe como diagnosticar mesmo, porque se os dois não têm afeto, como é que eu vou dizer se ele é narcisista ou psicopata? Né? Então, hoje a terminologia mais usada é narcopata. E aí, essas pessoas que não têm afeto, que se fecharam, que não tem como abrir, não tem como ninguém abrir isso aqui. O meu amor não pode abrir. É como se o homem ele tivesse o coração fechado, vamos botar assim, numa forma mais simples das pessoas entenderem, e a mulher tivesse um coração fechado. E todo relacionamento que essa pessoa tem, tanto como mãe, como pai, ou como parceiro, né? É um relacionamento de uso do outro. Eu uso o outro para aquilo que eu quero. Então, o narcopata, por exemplo, ele usa a esposa. Então, ele vai escolher uma esposa, ele vai escolher uma esposa bonita, ele vai escolher uma esposa inteligente e ele vai escolher uma esposa que ela tenha muita luz, né?
para que ele possa tirar proveito dessa mulher, né? E aí uma mãe narcisista ou um pai narcisista, ele vai usar os filhos para aquilo que ele quer. E por isso que às vezes acontece também tanto o abuso sexual, porque eles não têm empatia, eles não têm amor por ninguém. E aí, como eu já falei em outra live, isso tem uma graduação de 1 a 10. Então tem aquela pessoa que ela já tem um narcisismo tão elevado, maior do que 7, que assim, ela já está numa psicopatia e ela não tem amor por ninguém. Ela pode pegar um bebê, como eu vi uma reportagem hoje de um narcopata, ele estuprou a filha com 4 meses de idade. Então, assim, eles não têm amor, eles não têm afeto por ninguém. E aí vem aqueles homens que matam a esposa quando a esposa diz que não quer mais estar com eles, né? E assim, tem os graus mais elevados, mas o que a gente também não pode esquecer é que também tem aqueles graus que não são tão elevados, mas são pessoas que dão golpe em outras, né? Os famosos golpes do amor, da internet, né? As pessoas que extorquem outra, eles não têm afeto, eles não têm amor por ninguém. E como a senhora falou, pastora, a pergunta é, tem cura? Não, não tem cura. Para a ciência, o narcopata, ele não tem cura. Talvez um narcopata com menos de 4, vamos botar assim, aquele que ainda tenha a consciência, porque tem uns que ainda têm a consciência, não, eu estou errado. Mas uma pessoa que tem uma narcopatia com um grau muito avançado, nem a consciência do erro ele tem. Ele pode chegar a estuprar um bebê, um recém-nascido, e para ele aquilo tanto faz como tanto fez. Ele pode chegar, bater na esposa, essa esposa ir para o hospital, tem um traumatismo craniano, e ele nem ir lá visitar, porque para ele tanto faz ou tanto fez. Para que a gente entenda assim a cabeça do narcopata, a gente para um narcopata é igual um celular. O celular tá bom, eu estou usando, né? Ele está funcionando e eu gosto desse celular. A partir que esse celular começar a me dar problema, eu vou lá e compro outro celular, eu troco, eu descarto o celular. Então, eles veem a gente como coisas, né? E assim, como eu já falei em várias vezes, eu gosto de falar, no relacionamento abusivo, a gente pensa que um relacionamento abusivo vai durar pouco tempo. Mas não, um relacionamento abusivo pode durar. Essa semana eu atendi uma mulher que ela está casada com um homem extremamente abusivo há 35 anos. Né? Há 35 anos. Ela está num relacionamento abusivo. E como ela me disse, ela nem sabia que aquilo era relacionamento abusivo. Né? Porque ela não entendia que aquilo era relacionamento abusivo. Porque a gente só entende o relacionamento abusivo quando alguém é feito, quando a pessoa abusa uma criança, né? Ela só vai entender que aquele abuso, se uma criança for muito pequena, que aquele abuso é errado quando um adulto diz isso aí tá errado, não é para fazer isso com você não. É feio. E aí a criança vai entender. A mesma coisa de uma pessoa que está dentro do relacionamento abusivo. Enquanto uma pessoa não vem da luz, olha, o teu marido, ele é abusivo. Como assim abusivo? Até porque a própria sociedade, né, ela não fala muito sobre isso. E a gente tem aquele entendimento que o homem abusivo é aquele homem que bate, que machuca, né? Aquele homem que espanca, mas nem sempre é assim. Nem sempre ele vai bater, vai espancar, ele vai fazer coisas às vezes muito sutis que só os dois percebem, né? Que só os dois percebem. Então, eles são altamente destrutivos. Num relacionamento normal, existe uma construção onde eu quero construir o outro, né? Nós vamos construir, a gente vai botar os tijolinhos juntos para a gente construir um relacionamento. Num relacionamento abusivo, é o contrário. Você constrói, o outro vem e destrói. Você bota um tijolo, o outro vai e... Sabe aqueles castelinhos de areia, né? Que a gente faz na praia, o outro menino vem e derruba. Então, assim, o abusador, ele é assim. E, infelizmente, tem mulheres que passam anos presas em relacionamentos abusivos e, na maioria das vezes, nem sabe que está num relacionamento abusivo. Nem sabe. E essa mulher que eu atendi, ela procurou o pastor, né? E o pastor disse assim, não, continue orando, né? Então, esse conselho, né, que a gente tem lá do clero, do alto clero, né? Para continuar orando. Mas não adianta orar. Porque assim, para que eu tenha que mudar
mudar uma conduta, eu preciso me arrepender. O narcopata, ele não se arrepende porque ele não tem empatia. Ele não tem empatia pelo outro, ele não tem amor pelo outro, ele não tem afeto pelo outro. Então, por mais que a gente ore, até o Senhor Jesus disse, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Para eu me arrepender de qualquer coisa, eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, essa minha atitude está errada, então eu vou mudar, né? E aí a gente se arrepende. Mas só que o narcopata, ele não consegue se arrepender, porque ele acha que o erro é do outro. É o outro que está errado, ele não erra, né? É o outro que está errado. Tem abusadores de crianças, né? Que ele fala assim, a criança me seduziu. Uma criança com 3 anos de idade seduziu um homem de 35. Então, né? E hoje eu estava vendo uma entrevista, eu fiquei... Não sabia, ficou 23 anos. Hoje eu vi uma entrevista dizendo que teve uma pesquisa, né, uma pesquisa muito mal feita, por sinal, dizendo que os psicopatas, e que são os narcopatas, né, mas eles usaram o termo psicopatas, que os psicopatas nem todos matam, e eles podem ser ressocializados. Aí, assim, gente, é verdade, nem todos matam. A gente pode dizer que todo narcopata ele vai matar. Não, ele não vai matar. Mas ele destrói a vida da pessoa da mesma forma, né? Ele pode não matar o corpo, nem todos vão matar o corpo, mas tem uns que deixam a pessoa emocionalmente morta, né? Então, eles são perigosos, sim, porque eles são pessoas que não têm afeto por ninguém. Eu vi um caso de uma moça, né? A gente até conversou e ela me falou que ele seduziu a filha dela de, se eu não me engano, era 12 anos. E ele estava tendo relação sexual com essa menina dentro de casa, casado com ela. Então, assim, eles são muito frios, muito manipuladores e eles são muito perigosos. Muito perigosos. Pode falar, pastora. Deixa eu ver aqui o que o povo está falando. Amém. Nós temos mais alguns minutinhos e vamos concluir aqui você falando aí o que é que a ciência tem para oferecer para as pessoas que passaram por esse relacionamento abusivo com o narcisista e o que a gente pode fazer, né? Psicólogo, né? O terapeuta, o que ele pode fazer para ajudar essa vítima que tá passando, pode estar dentro do relacionamento ainda, como a gente está falando aqui de pessoas de 40 anos dentro do relacionamento, né? E como de pessoas que são vítimas transicionais, que saíram, ou então vítimas manipuladas, também saíram do relacionamento, e que estão aí nesse momento, muitas das vezes, aí do ódio, né? Do ressentimento. O que a ciência pode fazer? Assim, geralmente, quando a pessoa procura ajuda, a pessoa ela pode até estar na fase de negação, tá? Ela ainda nega, mas ela já começou a ouvir alguma coisa na internet, já começou a ouvir falar do assunto, então ela já começou a juntar os pontos, né? Então tem muita gente que chega para mim na fase de negação, mas com o tempo ela vai indo bem rápido nas fases, e aí começa a dizer, não. E aí entra numa fase de raiva, né? Entra na fase de barganha, e o que é que a ciência tem para oferecer? Quando a pessoa está na fase de depressão, ela vai ter que procurar um psiquiatra para tomar medicação. Algumas pessoas tomam medicações, algumas pessoas, quando saem do relacionamento abusivo, elas vão direto para um hospital psiquiátrico, porque elas começam a desenvolver, a maioria são codependentes, e elas começam a desenvolver a síndrome de borderline. Então, elas precisam ir para um hospital psiquiátrico, né? Algumas pessoas vão, passa pelo psiquiatra, e a grande maioria precisa de terapia. Eu posso dizer como cristã que, assim, que o maior terapeuta que tem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor e o maior terapeuta que tem, né? Porque ele vai nos lembrando algumas coisas, ele vai nos mostrando algumas coisas, mas a ciência tem alguma coisa para dar. Eu não posso dizer que a ciência tem muito para dar, porque muito, eu acho que só o Espírito Santo mesmo. Mas, assim, a ciência tem alguma coisa para dar.
A mulher, o homem, tá? Tanto faz. Tanto a mulher quanto o homem. Ele andar nessas fases. Se ele tiver alguém que ajude ele andar nessas fases o mais rápido possível, né? Que ele comece a entender o que é um narcopata, que ele comece a entender que ele está na fase da raiva, que ele comece a entender que ele está na fase da barganha, e a gente fazer com que essa pessoa caminhe mais rápido para o paciente, para o cliente, é muito mais tranquilo. O que geralmente acontece é que a maioria das pessoas da área de saúde mental, elas não sabem lidar com as pessoas que vêm de relacionamento abusivo. Porque elas querem lidar com essas pessoas como as pessoas que vêm de um relacionamento normal. E elas não são pessoas de um relacionamento normal, elas são as pessoas que veio de um relacionamento abusivo, né? Então, muitas vezes dentro do processo da terapia tem muita invalidação, porque o próprio psicólogo vai invalidar, vai dizer, será que você não errou? Será que se você tivesse feito de outra forma? Porque eles não entendem, né, como funcionava a manipulação aí. Então, assim, da mesma forma que a ciência tem muito que dar, mas as pessoas, para atender essas pessoas, têm que ser preparadas. Além da preparação, eu acho que essa pessoa tem que ser uma sobrevivente. Porque essa pessoa pode olhar com o outro com muito mais empatia e compaixão e entender aquele outro, né? Porque a gente já passou por todas as fases, fase de negação, fase de raiva, fase de barganha, fase de depressão, fase de aceitação. E a gente, quando vê a pessoa, vai dizer, não, sei que ela está na fase de negação, vamos deixar ela passar na fase de negação. E a gente começa a caminhar com o outro. Eu digo assim, pastora, que quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, ela está com a casa muito suja. É uma pessoa que passa assim 1 ano sem limpar a casa e está numa casa muito suja, muito bagunçada. E ela não consegue arrumar, porque ela está com uma bagunça interior muito dentro. Uma bagunça interior, né, muito grande. E aí, tanto espiritualmente, a senhora ajudando espiritualmente, como dentro da psicologia, da terapia, né, a gente ajudando, é como se a gente fosse lá e ajudasse ela a faxinar aquela casa, né? E colocasse as coisas no lugar e fosse mostrando a pessoa, olha, existe um caminho para você, você pode sair disso, né? E aí, quando ela começa a olhar para dentro de si, começa a se organizar, tá? Então, acho que o nosso papel é esse, é ajudar as pessoas a se organizar para sair desse cativeiro, porque é um verdadeiro cativeiro, né, que a pessoa se encontra, né? Porque a pessoa está casada com alguém que quer prender a pessoa naquele relacionamento, mas assim, da pior forma possível, né? Destruindo a pessoa, né? Destruindo. Deixa eu ver o que é que Nádia botou aqui. Exatamente, essa revelação que o Senhor me deu e o encantamento. Lourdes coloca, já que não sente amor, era para não encantar a gente, fazendo crer no amor deles. Pois é, Lourdes, mas assim, na verdade, como eles não sentem amor, é muito fácil manipular, né? É muito fácil eu manipular alguém quando eu não tenho um afeto. É muito fácil a manipulação. É muito fácil uma pessoa manipular a outra quando a pessoa não é empata, não tem empatia. Então, eu posso chegar e inventar uma história bem bonitinha, e aí a pessoa vai se condoer com aquela história, e aí eles ganham muito da gente, porque eles sempre vêm com uma história muito triste. E quando a pessoa conta uma história triste pra gente, a gente tem pena. E no momento que a gente tem pena de alguém, a gente derruba toda a nossa fortaleza. Veja, se eu estou na rua e uma pessoa me pede dinheiro, se uma pessoa pede-me dinheiro e conta uma história, né? Pensando, não, porque eu estou com meu filho passando fome. Se eu tiver pena, abre a bolsa e dou meu dinheiro àquela pessoa. Então, eles sempre contam história e muita... Para a gente ter dó, para a gente ter pena, para a gente abrir, né, como é que eu posso dizer? Para a gente tirar os números de proteção que a gente tem dessas pessoas, né? Aliás, de todas as pessoas que querem... Vânia, você não percebe, porque você é uma mulher de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e a grande maioria que nos segue lá no canal, segue você, que caminha com a gente, estão dentro desse nicho, né? Posso dizer assim, evangélico, cristão. Sim. E para nós, eu posso falar assim, sem medo de errar, é muito mais difícil, né? Até uma redundância muito mais difícil, de nós lidarmos com essa situação. O que nós religiosos, nós aprendemos assim,
a observar muito mais os dons e talentos do que o caráter. É ou não é? Quando um homem se apresenta para nós dentro da igreja, a gente já fica deslumbrada pelo aquilo que ele está fazendo, né? Sim. Mas o narcisista, ele é muito persuasivo nessa da religião, ele vai lá usar os dons, ele vai usar os talentos que o próprio Deus dá para essa pessoa, porque Deus não revoga dom e talento. E essa pessoa vai ser muito usada. Se eu estou à procura disso, de um homem de Deus, ele vai me encantar mostrando que ele é um homem de Deus. Ele vai usar lá, não, ele canta muito bem, ele prega bem demais, nossa, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, né? Então, para nós, dentro, a nossa realidade, eu creio que é muito mais difícil do que quem está fora disso. Até mesmo para nós, quando nós vamos nos separar, né? O divórcio, Deus odeia o divórcio. E não tem como mudar isso, tem? Não tem como. Deus vai continuar odiando o divórcio, sendo com um psicopata ou não sendo, ele vai continuar odiando o divórcio. Mas Deus também odeia um homem agressivo. Deus também odeia uma mulher abusiva. Né? Deus também odeia o adultério. Sim. Então, para nós, eu creio que é uma dificuldade tão grande da gente detectar realmente se essa pessoa é de Deus ou se não é. Por isso que eu tenho mudado as minhas pregações. Eu não gosto muito de gente que já chega lá naquela coisa mostrando que é muito espiritual, né? E dando seus giros, seus negócios dos mantos aí, profetizando. Eu já fico já com medo desse tipo de gente. Sabe? Eu já gosto que já chega chegando, mostrando logo quem é, que é muito melhor, né? Então, tem muita coisa que nós estamos aqui nessa terra aplaudindo, através dos dons e talentos, mas que Deus lá no céu não está aprovando, não está aplaudindo. Porque não está mostrando que aquilo lá é de Deus, aquilo lá não é produzido dentro do caráter de Cristo, né? Então, através das bandeiras vermelhas que a própria ciência ensina para nós, para lidar com relacionamento abusivo, com o narcisista, a gente observar os sinais. Observar os sinais, falar até papagaio fala. É ou não é? É. Falar bonito, qualquer um pode falar, mulher pode falar e te manipular lá, te enredar. E nós, né, mulheres de Deus, estamos doidas para casar, é ou não é? A gente está dentro da igreja orando, a gente, né, recebe tudo de Deus lá e tem uma sequência além da salvação, que é um pacote que Deus nos dá. A gente começa a orar querendo um relacionamento. Jesus não fez uma igreja, Jesus fez um casal. Lá no Éden não tinha uma igreja lá, tinha um casal. Então Deus que inventou o relacionamento. Então o que é que a gente chega dentro da igreja fazendo depois que a gente recebe, né? E tá, a gente quer ter uma família. Deus não fez ninguém para estar só. Então é nesse momento aí que os narcisistas, vamos pensar assim, vamos pensar de forma ampla, macro. O diabo, Satanás, o anticristo, ele tem uma agenda preparada. E ele está preparando o mundo para receber ele. E com certeza ele está preparando muita gente narcisista em todos os lugares da sociedade. Sim. Né? Dentro da religião, dentro da política, em todos os lugares está cheio de gente narcisista. Esse é o exército do anticristo. Então, dentro da igreja, nós temos que observar os sinais, buscar olhar esse homem, buscar olhar essa mulher, né? Caminhar com essa pessoa, observando, né? Não deixar que aquela questão da paixão também tome o nosso coração, porque a gente está carente, a gente quer um homem na nossa vida, o homem quer uma mulher, né? Os homens ficam falando que eu quero uma mulher de Deus para me casar. Vai saber mesmo se a irmã é de Deus mesmo. Não que eu quero um homem para me casar. Vai saber se realmente esse homem é de Deus mesmo. Para você se relacionar com ele. Então nós agora temos uma experiência muito boa. Apesar que nós que tivemos experiência com narcisista e com abuso, né, muitas das vezes a gente tem a tendência de cair no mesmo erro 2, 3, 4 vezes, né? Até porque... E a gente tem que ter um cuidado até maior, né, do que isso, porque... Fala. É o som aí, pastora. É porque, na verdade,
é frequência, né? Eu costumo dizer que é frequência de raiva. Então, assim, o narcisista ou o psicopata, ele veio numa mesma família disfuncional que a grande maioria de nós temos, né? Quem é que teve uma família bonitinha, papai e mamãe, que cuidou, que não tem nenhuma carência, que supriu tudo? Então, poucas pessoas têm isso. E aí, eu acho que o narcisista, ele ganha muito, o narcopata, né, como a gente chama hoje, ele ganha muito porque as pessoas não conhecem sobre isso, as pessoas não falam sobre isso. Então, é muito fácil uma pessoa manipular a outra, né? Não só dentro da igreja, mas em qualquer área. Né? Diz que os cirurgiões têm uma escala, né? Onde é que tem muito narcisista. Aí eles falam dos cirurgiões dentro do hospital. Né? Então, assim, fala do policial, porque eles querem profissões que sejam profissões de liderança, que eles tenham poder, que eles tenham autoridade sobre o outro, que eles possam aparecer. E aí, dentro do hospital, eu vejo muito isso. Hoje em dia, olha, isso que essa pessoa é narcisista, viu? Porque ele faz uma questão muito grande de aparecer, sabe? Ele faz uma questão muito grande das pessoas verem como ele é grandioso, como ele é maravilhoso, né? E hoje, claro, eu tenho outra visão para isso que eu não tinha antes. Mas para a gente que faz parte do nicho cristão, eles estão aí dentro das igrejas, né? E eles não querem cargos. E aí é o grande problema. O narcisista, ele não quer um cargo, assim, da pessoa que vai limpar o banheiro. Porque ele quer um cargo que esteja acima. Porque ele precisa aparecer. Ele precisa ser validado. Ele tem uma necessidade muito grande de ser validado pelas pessoas, né? E ele precisa ser validado o tempo todo. As pessoas precisam dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é inteligente. O tempo todo. Parece que ele está um balde assim, todo furado, né? E ele precisa ser validado o tempo todo. E uma mulher que se casa com um narcisista, ela cansa, né? Porque ninguém consegue estar validando uma criança, né? Porque se comporta como uma criança o tempo todo. Ai, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você... Né? Eles precisam dessa validação. E talvez por isso tantas amantes, né? Tantas outras mulheres, porque eles precisam muito ser validados. São pessoas que precisam de muita validação, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Pastora, vamos falar do nosso projeto para a gente não esquecer, né? Do nosso projeto de cura, né? Das mulheres, dos nossos atendimentos. Quem tiver precisando de atendimento, que foi vítima de um relacionamento abusivo, né? Ou foi vítima de abuso sexual também, e tiver precisando, gente, de terapia, né? Eu vou atender vocês aí, de graça, gente. Eu vou atender vocês. Aí talvez alguém possa dizer, por que essa menina está atendendo de graça? Gente, eu acredito em uma coisa que eu acredito acima de todas as coisas, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, se você parece meio tão boazinha, não sou boazinha não, gente, eu sou inteligente. A palavra do Senhor diz assim, ó, tudo que o homem plantar, isso ele se fará. Então, tudo que eu plantar na vida de vocês, eu vou estar colhendo. Então, assim, a minha fé ela é muito racional, né? Então, talvez alguém pense, ela é tão boazinha. Não, gente, eu vou colher. De uma forma ou de outra, eu vou colher, porque é isso que diz a palavra. Então, se você estiver precisando de ajuda, você me procura no meu Instagram, Vânia Cristina 789, me procura lá no direct. Ou procura a pastora no Instagram dela, né? E quando você me procurar, você vai dizer, é porque eu vi você na live da pastora, e você disse que as pessoas que precisavam de ajuda. E aí eu vou cuidar de você, né? Eu, junto com a pastora, a gente vai cuidar de vocês com todo amor e todo carinho, porque a gente acredita, né, que essa é a nossa missão, cuidar de pessoas, né? De cuidar, de libertar, de curar, né? Então é isso. Pode falar, pastora, pode abrir seu microfone. Eu quero acrescentar algo aqui, né? Como você falou, que tudo volta, né? É um plantio, nós estamos plantando e a gente quer colher, né? Óbvio. E eu já vi pessoas querer um atendimento tendo condições financeiras para isso. Eu acho que não cabe para nós aqui, né? A pessoa tem uma condição financeira de estar pagando uma psiquiatra, uma psicóloga, uma terapeuta, né? Que ela pague, que ela vai atrás, né? De estar fazendo esse tratamento com uma pessoa que tem... E deixa o lugar para quem não tenha condições. Sim. Nós estamos falando para esse tipo de gente, que não tem condição de pagar uma terapeuta, que não tem condição de pagar um psicólogo para ouvir,
né? Para falar na vida dele, para falar na vida dela, já foi em tudo quanto é lugar, já buscou auxílio do pastor, da pastora, ninguém resolveu, né? De repente até se medicando sozinha, que eu fiz isso por muito tempo da minha vida, me mediquei sozinha, porque não tinha com quem falar, com quem me expressar. E outra coisa também, que eu queria que as pessoas que fossem nos procurar entrassem nas nossas redes sociais, vai lá pro YouTube, curte, compartilha, caminha com a gente. Porque tem aquela história também, minha irmã, de repente a pessoa tem uma igreja. Ela tem uma igreja, ela tem um pastor que ouve ela, que fala na vida dela. Ela tem terapeuta na igreja dela. E muitas das vezes ela vai nos procurar, sabe para quê? Para querer que a gente dê a resposta para ela daquilo que ela quer ouvir. Né? Ela quer ouvir, não, divorcia. É isso que ela quer ouvir. Ele quer ouvir, não divorcia. Não, quem está me avaliando. Demais. Você deve ter experiência de quantas pessoas te procurou para você falar para elas se elas deviam ou não divorciar, se o relacionamento deles era abusivo ou não, se essas pessoas eram narcisistas ou não. Então, nosso papel aqui não é este, de falar para a pessoa, não divorcia. Eu não sou Deus. Né? A gente tem que aconselhar segundo a palavra de Deus. Pelo menos é o meu pensamento, Vânia. Eu aconselho segundo a palavra de Deus. Da mesma forma que ninguém não chegou em mim e falou assim, ó, divorcia. Deus me tirou de um ambiente, me colocou num lugar para me ouvir só Ele. Né? E nessa coisa do divórcio, eu ouvi Deus. Eu e Deus. Eu não coloquei essa responsabilidade no meu terapeuta, no meu pastor, para o meu pastor falar para mim, não, você deve divorciar. Aí vai incorrer naquele erro lá de Eva, né? Culpar a serpente e Adão culpar a Deus. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que fez mal para mim. Então eu não quero estar nesse papel de Deus, de falar nada na vida de ninguém dessa situação, né? Então, entra nas redes sociais da Vânia, vai lá, ela tem um canal. Qual que é o seu canal lá no YouTube, Vânia? A Chave da Leoa. Depois a Vânia vai deixar o link aí da Chave da Leoa. Entra lá, compartilha, caminha. Né? Eu vi um youtuber, eu achei ela muito interessante, porque ela não é cristã. E ela colocou lá o link lá, ajudando outros youtubers, né? Outras pessoas que são formadas em conteúdo, né? A entrar lá e ela ia divulgar, ajudar essas pessoas. Eu tenho certeza que o meu YouTube lá cresceu em um mês com 600 e poucas pessoas, não foi por acaso. Tem uma irmã aqui que eu esqueci o nome dela. Deixa eu voltar aqui para me lembrar ela aqui. Que tem o dedo dela aqui em muita coisa que aconteceu aqui no meu canal. E de muitos aqui que estão aqui, que entraram lá, compartilharam o conteúdo. E aí, por que me deu essa possibilidade de chegar até a Vânia? Porque alguém compartilhou o vídeo. Não foi verdade? Então, as pessoas só vão conhecer o trabalho, as pessoas só vão entender aquilo que nós estamos fazendo, só vão nos ajudar nesse crescimento, né? Que nós vamos ter Mais que Vencedores, que chama o nosso grupo de apoio lá no Facebook. Lá nós temos um grupo lá no Facebook, né? Que vai dar esse apoio, lá tem conteúdo falando sobre esse assunto, e lá você vai entrar, você vai marcar lá o seu horário com a Vânia, e vai ter essa terapia, essa conversa e esse auxílio da ciência e também espiritual, porque ela caminha junto com o Cristo para fazer a obra que Deus chamou ela para fazer, né? E nós vamos caminhar aí, nós vamos tirar lá, né? Saquear o inferno aí, né? Tomar essas vidas que estão na mão do diabo aí e colocar na posição que Deus quer que elas fiquem. De serem também remidoras como nós. Nós estamos fazendo o papel aqui de Boaz. Nós estamos remindo a vida das pessoas. É o papel de Jesus. Nós vamos remir. Nós vamos usar as ferramentas que Jesus nos deu para curar essas vidas. Para que essas vidas possam estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Então, é ou não é? A intenção, como a senhora falou, não é a gente não está mandando as mulheres se separarem, né? Na verdade, a gente tenta organizar a cabecinha dela para que ela, com a cabeça organizada, ela toma a decisão, né? Elas decidam, né? O que elas vão fazer na vida dela. Né? Então, assim, a intenção é essa, né? Que elas decidam o que vão fazer da vida delas, porque como a vida é delas, né? Então, elas é que sabem o que elas têm que fazer com a vida delas. E a gente está aqui, assim, para ajudar elas a organizar a casa. Só isso, mas a decisão é sempre delas.
Só isso. Né? É isso. Mais alguma coisa? Não, pastor, eu acho que é só isso mesmo. As pessoas que estão aí na fase de aceitação. Muito cuidado com o Wolverine, né? Então, assim, a gente tem uma terminologia aqui dentro do programa que quem nunca passou por um relacionamento abusivo não está nem entendendo o que a gente está falando. Mas é as pessoas que passaram, estão aí na fase de aceitação, que já estão aí se reencontrando. Tenha muito cuidado com o Wolverine, muito cuidado com o Wolverine. É isso que eu digo a vocês. Tenham cuidado. Depois nós vamos marcar aí uma live só para falar sobre o Hoover, né? Sobre esse falso perdão lá do crocodilo, né? Que vem querer tragar a gente de novo para dentro do relacionamento abusivo. Eu posso falar de experiência própria que eu caí, né, muitas vezes. Então eu creio que é uma experiência boa que a gente pode contar depois. O Wolverine, é verdade. Colocou a Nádia, botou aqui, tenho decidido por mim mesma, também sobre esse ponto no divórcio. Então, assim, Nádia falou uma coisa muito interessante, assim, quando a pessoa decide pelo divórcio, a pessoa que está no relacionamento abusivo, que está com narcopata, é essa decisão que a pessoa faz. Ou ela vai ficar com ele, ou ela vai ficar com ela. Com os dois, ela não vai poder ficar, né? Porque, assim, a outra pessoa, que é o narcopata, ele destrói a personalidade, né? Tanto do homem quanto da mulher, gente. Relacionamento abusivo não tem o que fazer. Eu me lembro que quando o meu pai, né, batia na minha mãe, colocava ela assim embaixo dos pés de coco, que a casa tinha uns pés de cocos assim, e ele colocava, e quando ela decidiu, né, se divorciar, ela fez uma decisão por ela mesma, né, e ela fez uma decisão assim na força, na garra mesmo, né, porque naquele tempo, uma mulher com 4 filhos, né, há mais de 40 anos atrás, aquilo foi um escândalo, estavam começando a falar de divórcio, né? E naquele momento ela fez uma decisão por ela mesma, ela foi muito corajosa e ela foi contra todo um sistema, né? Ela fez, não, vou escolher a minha vida. Porque o meu pai, como eu já falei em outras lives, né? Meu pai tinha esquizofrenia e a casa era muito conturbada, né? E minha mãe, ela não teve esse apoio que hoje a gente está dando a essas mulheres, né? Tanto o apoio espiritual quanto o apoio emocional. E a gente, como a pastora falou, a gente não está aqui para destruir casamentos saudáveis. A gente está aqui para ajudar pessoas que estão em profundo sofrimento emocional casadas com pessoas que são narcopatas, né? E, infelizmente, essas pessoas também estão dentro da igreja, né? Como o nosso nicho é um nicho cristão, e essas pessoas também estão dentro da igreja. Então, aparentemente, são casamentos que aparentemente são muito bonitos, mas só quem sabe são as pessoas que estão convivendo ali dentro, né? Eu costumo dizer assim, que quando o casamento é bom, a mulher ela floresce, a mulher ela fica mais bonita, a mulher ela fica mais encantadora. Então, assim, quando a mulher casa e ela murcha, alguma coisa está errada aí. Porque ninguém murcha ao casar, né? A gente não murcha ao casar, a gente floresce. Então, se a pessoa não está florescendo ao casar, alguma coisa está errada nessa história. E, pastora, se ela quiser falar alguma coisa, eu acho que deixar que eu passe a noite toda conversando, né? Amém. Eu quero encerrar aqui lembrando ao que preciso fazer todos os dias, Mateus 6, verso 12, 13, né? O Senhor vai falar a respeito da constituição do reino e é uma prática que Jesus ensinou, e ele ensinou um modelo de oração, e dentro desse modelo de oração, ele fala a respeito de perdoar os nossos devedores. Sim. Né? E nós, enquanto ficamos batendo nessa mesma tecla, nessas fases aí, principalmente não sabendo lidar com o perdão. O perdão faz muito melhor para nós que estamos perdoando do que para o nosso agressor. Né? E o Senhor ainda diz mais, ele fala que aquele que não perdoa não é perdoado. Então, nós também temos situações na nossa vida que nós precisamos de ser perdoados por Deus. Então, perdão é uma decisão e deve ser diária. Eu falo que todos os dias eu peço perdão a Deus, né? Porque eu posso até acrescentar uma questão aqui muito importante desse perdão aqui. E quantas mulheres e quantos homens culpam a Deus? Quebrar o seu relacionamento com Deus depois de um relacionamento abusivo. Porque acham que Deus permitiu aquela situação.
né? Deus não quer o mal de ninguém, Deus não quer que a gente sofra, que a gente sinta dor, mas é uma decisão minha e sua, é uma decisão da pessoa estar ou não dentro daquele relacionamento abusivo. E se relacionar com essa pessoa que vai ficar nos devendo, né? Porque ele nos tira tudo. Então a gente fica nessa cobrança de Deus, nessa cobrança de nós mesmos, esperando muitas das vezes um perdão do narcisista. Quantas passam a vida esperando um perdão? Eu estou esperando ele me validar. Eu estou esperando ele pedir perdão pela traição dele. Eu estou esperando ele me pedir perdão por tudo que ele fez. E passo uma vida falando essa frase aqui: eu estou morrendo de ódio. E realmente está morrendo mesmo. Quem está morrendo é a pessoa que está com ódio. Não é o outro. É como que se a pessoa bebesse um veneno e quem morresse fôssemos nós. Então eu e você precisamos hoje, se nós ainda não nos posicionamos para perdoar, seja em qualquer questão da nossa vida, seja num relacionamento abusivo, seja qualquer questão, se a gente não decidir hoje perdoar, a gente não vai conseguir caminhar. A nossa vida vai parar. Nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? E eu creio que o nosso intuito aqui, dentro dessas lives, é fazer com que as pessoas cresçam, que elas sejam restauradas, que elas possam fazer aquilo que o Senhor Jesus colocou elas para fazer. Então, dentro desse processo aí que a Vânia falou, aí dessas etapas que a Vânia falou, dentro desse processo aqui, eu quero entrar com o espiritual agora e fazer você pensar nisso. Hoje é o dia, de repente, da sua libertação desse homem, a sua libertação dessa mulher. Você já saiu ali do relacionamento faz tempo, mas você não floresceu. Você está morto, como diz a Vânia. Decide ressuscitar, né? Jesus falou lá para Lázaro, que já estava 4 dias, né? Já tinha entrado em estado de putrefação. Ele mandou os discípulos e as pessoas que estavam ali tirarem as vendas, as coisas que estavam cobrindo, né? Que estavam igual uma múmia. Então, eu e a Vânia estamos te auxiliando a tirar essas coisas que estão te prendendo aí. E o Senhor falou para tirarem a pedra. Não falou para Lázaro tirar, falou para os discípulos tirarem a pedra, falou para as pessoas que estavam ali tirarem a pedra. Então nós estamos tirando a pedra, meu querido, minha querida, para você nessa noite sair desse lugar de morte que você está vivendo. Então, de repente, nessa noite, o Espírito Santo vai fazer na sua vida, mas precisa de uma decisão sua, né, em decidir perdoar esse homem. Decidir perdoar essa agressão, decidir perdoar o imperdoável. Jesus estava do lado de 2 ladrões. E Jesus estava lá de frente dos seus algozes. Os algozes, ninguém vai para a cruz sozinho. Precisou alguém ferir Jesus. O narcisista foi usado para nos ferir? Foi. Essa mulher foi usada para te ferir? Foi. Esse homem foi usado para te ferir? Foi. Mas Jesus falou lá quando ele estava na iminência da sua morte. Ele falou, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você vai falar assim, mas o narcisista sabe o que faz? Sabe o que faz. Como eu e você também sabemos o que estamos fazendo. Então é uma decisão minha e sua, nesse dia, nessa noite, né, nessa live aqui que Deus preparou para você liberar perdão para essa pessoa. Aí você fala assim, eu já orei tanto e parece assim que nada aconteceu, né? O que está faltando dentro desse perdão aí? Você ressignificar as suas memórias. Vamos pegar aí agora de forma espiritual, pega todas essas memórias aí que estão aí dentro de você, de dor, de mágoa, de tristeza, né, de falta de validação, dessa expectativa que você está tendo aí desse homem, dessa mulher pedir perdão para você. Você vai pegar tudo isso agora de forma espiritual e sobrenatural e jogar tudo no lixo. Lembra que a porta do seu coração, a chave só quem tem é você. Deus está aí agora, Jesus está aí agora, batendo no seu coração. Perdoa, perdoa ela, perdoa ele, perdoa essa dívida, perdoa essa palavra mal falada, perdoa tudo que ele fez, perdoa tudo que ela fez. Aí você vai falar assim, mas perdoar gera dor mesmo. Você pode estar falando aí, eu não consigo, né? Porque se eu começar a fazer isso, vai ser um processo, já tentei, eu entro num processo de dor. Não, perdoar dói mesmo. A gente chora, né? A gente fica triste, porque a gente não quer sair desse lugar, a gente quer continuar na realidade se vitimizando, como a Vânia falou de princípio.
A gente quer ficar nesse lugar de vítima, para a gente ter o que falar. Para a gente ter o que falar para as pessoas, não porque ele fez isso, fez aquilo. Nós estamos falando aqui de forma didática e de forma assim a produzir um conteúdo para te curar. Mas não é porque a gente está lembrando que ele fez ou deixou de fazer, não. Não é, Vânia? Vânia está curada, eu estou curada, nós já estamos libertas, né? Nós já saímos dessa posição de vítima. Nós estamos aqui para ajudar você a se curar, para ajudar você a sair deste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos. Pedir o Espírito Santo de Deus para te trazer as memórias de tudo aquilo que está aí no seu coração, que você não está conseguindo jogar nesse lixo espiritual que eu falei para você. Faz esse momento aí. Vamos entrar neste lugar, né, que o Senhor Jesus nos ensinou, no lugar do perdão. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco cada vida que está aí nos ouvindo nessa noite. Eu coloco cada vida que vai nos ouvir depois desse conteúdo ser compartilhado. Espírito Santo de Deus, o trabalhar é do Senhor. É o Senhor que convence a cada um de nós a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pai, entra nessa casa, Senhor Jesus, aonde o diabo entrou, Pai, e trouxe mais 7 demônios. Entra nessa casa ferida, nessa casa magoada, nessa casa cheia de rancor, de ressentimento nessa noite. E vai fazendo uma faxina espiritual, Pai, no coração dessa mulher, no coração desse homem. Pai, essa mulher deseja a morte desse homem. Essa mulher deseja a morte dela mesma. Quantas vezes ela tentou suicídio? Nesse processo de libertação dela, ela está esperando o perdão desse homem. Ela não sai desse lugar que tem martirizado a vida dela. Ela acha que ela está enlouquecendo, ela acha que ela está ficando louca. Pai, no nome do Senhor Jesus, entra nesse ambiente, ó Pai amado, e cura. Liberta essa mulher, liberta esse homem nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por essas pessoas. Nós liberamos perdão para os nossos ofensores. Nós liberamos perdão para esse homem que nos fez mal. Nós liberamos perdão para essa mulher que nos fez mal nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora todo espírito de suicídio. Nós repreendemos agora todo espírito de morte, toda palavra mal falada, toda escravidão, Pai, agora em nome de Jesus, todas as cadeias agora sejam quebradas. Eu vejo agora como se cadeias espirituais, que essas pessoas estivessem presas. Em nome de Jesus agora, envia os seus anjos, ó Pai, para abrirem essas cadeias, essas mulheres poderem sair agora em nome de Jesus. Esses homens poderem sair agora no nome do Senhor Jesus. Olha, pelos olhos da fé, minha querida, veja, a porta já está aberta. A porta dessa cadeia que você está presa com um passarinho que não canta mais. Essa porta está aberta. Olha o anjo do Senhor aí do seu lado que abriu essa porta para você sair. Não temas, não tenha medo. Coloca o pé para fora, o pé direito, o pé esquerdo, saia para fora agora no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo vida, eu profetizo ressurreição em nome de Jesus nessa vida, na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida dessa família. Porque um relacionamento abusivo, ele não prejudica só quem participou ali de forma... O homem ou a mulher, mas toda a família sofre, a igreja sofre, a sociedade sofre. Então, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, faz uma obra sobrenatural. Eu tenho clamado ao Senhor que os sinais venham nos seguir. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Eu profetizo, Senhor Jesus, pessoas sendo curadas de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, de síndrome do pânico. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam sair dessa live hoje. Meu Pai, em nome de Jesus, curadas, libertas pelo poder que há no seu nome. Amém. Em nome de Jesus. Pastora, deixa eu falar uma coisa. Tô sozinho que tá dando uma coisa que o Espírito está falando comigo aqui é porque está dando muito retorno. Um pouquinho, está dando muito retorno. Uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim é o seguinte: e tem muitas pessoas que vão assistir essa live que elas não perdoaram uma traição do passado. Não tem a ver necessariamente com um relacionamento abusivo, mas que não perdoaram uma traição do passado. Elas estão presas. Algumas até continuam no relacionamento, mas o relacionamento não é mais o mesmo. Então, ele está dizendo que vocês perdoem
tá? Deixa isso para trás. E se você tá com uma pessoa que você recomece, tá bom? Um beijo. Beijo, pastora, para a senhora. Viu? Um beijo para as pessoas. Tá? Beijo. Beijo, beijo, gente. Seu microfone tá desligado. Ah, tá. Meus irmãos, vocês que ficaram, meninas lindas, meninos lindos que ficaram aí, né, aguentando aí a gente, ouvindo a gente até esse final aí. Passou mais de 1h30, né, de live. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de estar entrando aí nos nossos canais aí no YouTube, lá no Facebook, no grupo de apoio. Vamos caminhar com a gente nessa obra. Amém? Até mais, gente. Amém.